Sejam todos bem-vindos a esse super podcast, dentro da plataforma Meu Médico Especialista. E hoje eu tenho aqui a honra de ter um super especialista. Nós estávamos até discutindo num bom sentido, né? Falando que o Dr. Micael Faria, hoje o nosso convidado especial, ele tem 3 RQs já. Né? E nós estávamos até brincando se ele tem intenção de fazer mais um. Então vamos lá, vou falar para vocês as especialidades do doutor. Então primeiro ele é cirurgião do aparelho digestivo, então ele tem esse RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Ele também tem o título de de gastroenterologia, então ele também atua como nessa especialidade que é de gastro, doenças da parte gástrica, né, doutor? E também ele tem o título de coloproctologia. Então, nós temos hoje aqui a honra e o prazer de ter um triplo especialista, um triple A aqui, né, doutor? Triplo com 3 especialidades, né? E ele diz também que se ele prestasse a prova para cirurgia geral, também ele poderia ter tido esse RQE, mas ele preferiu dar sequência na carreira como no cirurgia do aparelho digestivo, né? E dentro da área dele teriam mais alguns RQs aqui, até brinquei com ele, mas não dá nem para brincar, que daqui a pouco ele leva a sério e quer tirar mais, né? Empolga e quer fazer mais esses RQs aí, mas tá bom demais, né, doutor? Sim. Doutor, obrigado pela tua presença aqui. É muito importante a gente poder falar para as pessoas da importância de um especialista, né? E esse tem sido assim um grande mote nosso aqui, digamos assim, uma coisa que a gente pegou para fazer mesmo, para as pessoas entenderem quando buscar um especialista, né? Uhum. Então a gente vai falar aí, eu gostaria que você começasse esse podcast contando um pouquinho da tua trajetória desde a faculdade, como é que foi a escolha da medicina, né? Você acabou de dizer para mim ali que hoje tem um irmão se formando esse final de semana, né? Como médico também. Ou seja, como é que isso entrou na sua vida, né? E também parece aí que temos a filha aí caminhando para isso também. Ou seja, como é que foi essa tomada de decisão para fazer a medicina e depois contar um pouquinho da faculdade de medicina para nós? Na realidade, eu sempre quis ser médico desde criança. Eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa na minha vida. Às vezes, lógico, como toda criança passa lá, ser bombeiro, ser policial, você trabalhar com algumas coisas mais que tem uma adrenalina maior, digamos assim. Mas depois, conforme foi passando o tempo, eu sempre quis ser médico. Quando eu prestei medicina, na época do colegial, eu prestei medicina e prestei farmácia. Prestei as duas especialidades, porque eu até achei que fossem bem próximas. As duas não são próximas, mas apesar de ser da saúde, eu achei que fossem próximas. Acabei entrando naquela ocasião em farmácia. Como era próximo à minha casa, acabei dando sequência. Não, vou tentar conhecer esse mundo, como é que é. E gostei também. Na verdade, por ser da área da saúde, acabei gostando. Foi lá que eu conheci minha esposa e que continua até hoje. Terminei o curso. Você conheceu a Dani na faculdade de farmácia? Na faculdade de farmácia, professora farmacêutica. Uhum. Sim, a gente era da mesma sala. E aí, a gente acabou ficando junto e foi até casar, filhos e continuidade aí, né? Então, assim, faz muitos anos que nós estamos juntos. Se for pensar, faz um tempinho já de jornada aí. E depois disso daí, eu terminei a faculdade de farmácia, trabalhei um tempo, senti que realmente não estava me preenchendo o suficiente. Eu queria aquele desejo de ser médico, ficou cutucando. Peraí, agora eu vou ter que parar aqui essa conversa, porque é bom a conversa aqui. Então, você é farmacêutico. Sim. Antes de você ser médico. Antes de ser médico. Que legal, doutor. Daí, depois que você toma essa decisão... Sim, aquele desejo continuou, por todo o período, continuou ali, a vontade, porque na realidade, é o que eu falei, desde criança, todas as vezes que perguntava, o que você vai fazer? Fazer médico, e eu não tenho nenhum médico na família, na realidade. Entendi. Eu sempre tive essa vontade desde pequenininho. Meus tios, os pais, o pessoal que conhecia quando criança, me perguntava, eu falava que ia ser médico. Tá. Você vê, não tem nenhum na família, na realidade, era um desejo já mais forte desde criança. E eu não tinha nenhuma experiência com o mundo da medicina, nada assim. Não tinha nenhum contato, não tinha nenhum parente, amigo, nada. Nunca tinha nem entendido como é que funcionava. Aí terminou a farmácia, o desejo continuou ali, me cutucando, aquela coisa, toda vez lembrando, vai. Eu resolvi tentar mais uma vez. E aí entrei na faculdade. Legal. Aí abandonei toda aquela parte, eu já estava até me preparando para laboratório, para algumas coisas assim mais específicas dentro da farmácia. Abandonei toda essa parte e entrei de cabeça na medicina. E você sempre gostou de estudar? Sempre gostei de estudar.
E como é que foi essa mudança de profissão aí? Você fez 4 ou 5 anos de farmácia na época? 4 anos, na época. 4 anos. Conseguiu usar alguma coisa na medicina? Sim. Aí eliminou praticamente, assim, entre uma parte, eliminou uma parte do primeiro ano, uma parte do segundo. Eu fiz um semestre matérias mais do primeiro, um semestre matérias mais do segundo. Então eu acabei entrando, praticamente eu eliminei 1 ano da faculdade de medicina. Entendi. E aí, nesse momento, você fala, não, vou... Cara, isso é muito interessante, né? Porque, digamos ali, você já tinha feito uma faculdade, certo? Cara, é muito bacana isso, doutor. Eu não sabia. Até acho assim, porque você até dá uma... E isso foi tão definitivo na sua vida, né? Que você ajudou o teu próprio irmão também, que você contou que ele também tinha feito biologia. E aí você falou pra ele, cara, por que você não faz medicina, né? Porque às vezes não era aquilo que queria. E aí, como é que foi esse negócio? Você falou, cara, puta, já fiz 4 anos aqui, vou ter que enfrentar uma jornada, digamos assim, de mais 5, que vamos dizer que era 6, mas você trouxe para 5. E, pô, mas é isso que eu quero. Como é que foi isso aí? Foi bem difícil, porque na realidade, assim, você já estava num ritmo de pensar em montar um negócio próprio, já estava com tudo organizado. Na época eu tinha visto até para montar um laboratório de análises clínicas, estava assim, profissionalmente tudo se estruturando, mas a vontade no coração continuava chamando para medicina. E aí ficava aquela sensação todo dia, você parava, chegava no final do dia, falava, poxa, foi legal meu dia, as coisas renderam. Profissionalmente dentro da farmácia a coisa estava começando a andar e com projeção de crescimento, as coisas tudo, mas a vontade, desde criança, de vir, foi chamando, eu falei, eu vou tentar mais uma vez, se for para ser, vai ser isso daí mesmo. Estudei 1 ano, trabalhando, fazendo as coisas, fiz um cursinho a mais lá, 1 ano, e aí deu certo. Você já estava trabalhando, então? Já estava trabalhando. Aí fiz tudo embolado, cursinho, trabalho, tudo junto, e acabou dando certo. Já estava casado nessa época ou ainda não? Já estava no namoro firme, já quase noivo. Já estava noivo já, quer dizer, foi uma decisão que... A decisão mudou o rumo da sua vida, né? Mudou tudo. E aí realmente teve que pensar em tudo isso. Do lado profissional, que eu iria ter que abandonar uma coisa que estava em crescimento, que estava com várias projeções de um futuro, de operacionalizando tudo aquilo ali. E o lado afetivo, todas as coisas, de conversar com a família, falar, olha, pai, tem como mais um tempo aí me dar uma ajuda, organizar as coisas. A minha esposa, que na época era namorada, ter que conversar com ela, ó, vai atrasar nossos planos X tempo aí, porque já existiam os planos, ó, daqui tanto tempo casar, daqui tanto tempo ter filhos, daqui tanto tempo... Teve que atrasar tudo isso aí, uns 5 anos pelo menos. Então, assim, houve um conjunto de decisões, foram bem pesadas na época, mas o coração estava chamando mais forte, né? E valeu a pena, né, doutor? Porque eu acho que se você olhar para trás, assim, e ver tudo que você fez, e hoje, assim, hoje você... eu sei que eu te conheço, você é uma pessoa humilde, né? Mas eu posso falar porque eu sei ver as coisas, né? A gente tá na área da saúde, né? Hoje você é reconhecido como uma das maiores referências na tua área, não só na nossa região. Hoje você tá em vários congressos do Brasil e fora do Brasil. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu falo que a jornada foi longa, foi demorado, você postergar momentos da sua vida, porque enquanto você ainda não fez faculdade, por exemplo, enquanto você ainda você não entrou no mercado de trabalho, às vezes, mesmo que você até já trabalhe, mas vá fazer uma faculdade, você tem as ideias de como você vai ser. Você está com 18, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, você tem não é um X de responsabilidades, mas você tem algumas projeções. A hora que eu chegar em tal lugar, eu quero ter tanto de idade, quero ter isso, aquilo outro. E você largar tudo isso para trás e voltar a ser estudante. E largar todo aquele mundo que queria ter crescimentos, porque existe uma certa liberdade financeira, uma certa... Você começa a trabalhar, você vai mudando o seu ritmo de vida, digamos assim. Aí você voltar ao zero, tudo isso daí, começar... Como se fosse passar uma régua e começar de novo, foi bem complicado na época. Mas era o objetivo, né? Eu queria aquilo ali. A hora que apareceu a oportunidade de fazer aquilo ali... foi difícil largar tudo para trás, mas foi necessário. E na época você passou em qual cidade? Em Presidente Prudente primeiro. Prudente. Que a tua família... É de Bauru. De Bauru, que não era tão longe, né? Prudente, Bauru dá o quê? Não, dá 200 e uma coisinha. Mas não é longe, 200, né? Não, dá quase 300 quilômetros, na verdade. Mas dá para locomover. Dá para ir. E como é que foi a decisão na faculdade para você partir para essa área... na área da gastro, da coloprocto, nessa coisa que você faz muito bem, de cirurgia do aparelho digestivo. Como é que foi isso aí? Quando você tomou essa decisão que você iria para esse lado aí? Na realidade, as coisas foram caminhando. Eu falo assim, que os caminhos às vezes parecem meio tortuosos, mas eles vão se alinhando.
Por quê? Porque, na realidade, durante a faculdade, eu fiz a minha faculdade quase inteira, eu conheci alguns professores de emergência, alguns professores de algumas áreas específicas, inclusive no começo, no segundo ano, a minha esposa daí saiu lá da onde estava, lá em Bauru, foi para Prudente para ficar comigo, conseguiu um emprego num hospital, e lá ela conheceu um cirurgião plástico e me apresentou para ele, eu estava no meio do segundo ano, no meio desse começo da jornada ali na faculdade. E nisso daí eu comecei a acompanhar a cirurgia plástica, me apaixonei pela cirurgia plástica, parte reparadora de queimados, e fui ajudando eles, eu cuidava, no terceiro, quarto ano eu já tocava ambulatório de plástica junto com eles, estruturava tudo, levava os alunos para projetos, para as coisas tudo do ambulatório, fazia campanhas, voltado para a área reparadora, cuidava da unidade de queimados, cuidava de toda essa parte. Então, assim, teoricamente, meu destino estava traçado para fazer plástica. Quase tivemos um cirurgião plástico, então. Justamente. Então, assim, operava com eles, passava as férias inteiras operando junto com a plástica, fazendo as coisas para eles. Cuidava do serviço junto, como se fosse membro da equipe, mas ainda como aluno. Então, na realidade, aí eu fui fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica, porque é um pré-requisito para a cirurgia plástica fazer cirurgia geral. Na cirurgia geral, eu acabei conhecendo o Dr. Kaiser, o pai, na realidade. E o doutor veio fazer a cirurgia geral aqui? Fazer aqui na Beneficência. Tá. E aí, nesse meio tempo, você vê como é questão de paixão a coisa. O Dr. Kaiser era tão apaixonado pelo que ele fazia na coloprocto, que ele era coloproctologista, que eu jamais imaginei na minha vida um dia fazer coloproctologia. Era uma das áreas que eu nunca, assim, não é que eu não tinha me interessado, mas quando eu fiz faculdade, eu aproveitei ao máximo a faculdade, todas as áreas. Mesmo áreas que eu não tinha muita afinidade, eu aproveitei ao máximo. Porque na minha cabeça, para ser um médico melhor, eu tinha que ser o mais completo possível, saber o máximo de cada área daquela. Mesmo áreas que não eram tão assim... Se eu não tinha aquela afinidade, falava, nossa, isso aqui eu não imagino me fazendo um negócio desse. E hoje faz a diferença, né, doutor? Porque às vezes você pega um gancho de lá e traz para cá, né? Aí eu fui aproveitando. E quando eu vi aquela paixão toda, aquele negócio, eu comecei a entrar num mundo que não tinha tido muito contato na faculdade. E de repente... A hora que eu me vi, eu estava envolvido no sistema e fui apaixonando e mudando o caminho da cirurgia geral, fazer aparelho digestivo, da aparelho digestivo coloprocto e gastro, tudo junto ali. E a hora que eu vi, eu fui me apaixonando dentro do sistema. A hora que eu vi, eu já estava no sistema. Não teve... Aí primeiro, depois da geral, você faz a cirurgia do aparelho digestivo. E depois coloprocto. E nessa época era o Dr. Kaiser, Roberto Kaiser pai, né? O pai que era o professor. Sim. Só para abrir um parênteses aqui. Recentemente teve o Dr. Mário Flamini, que também é da Júnior, que é da sua equipe, né? E seu amigo também. E ele falou do Dr. Roberto Kaiser, Dr. Kaiser também, vocês fazem o Dr. Kaiser Júnior, hoje tá na equipe, vocês estão na equipe lá com ele, né? E o pai dele, ele era muito diferente, né, doutor? Porque assim, da forma que você falou, o Dr. Mário falou, fica muito claro que era um médico diferenciado, né? O Mário também ia fazer plástica, na realidade. Não sei se ele comentou aqui, mas ele também iria fazer plástica, com o plano inicial da carreira dele. E, na geral, os planos foram mudando. Então, eu falo assim, o Dr. Kaiser, a gente fala do Dr. Kaiser pai, mas o Dr. Kaiser, o Roberto Kaiser antigo, né? Ele, na realidade, era um médico muito diferenciado. Mas eu falo assim que a gente fica até emocionado quando fala dele, porque realmente era uma pessoa diferente. E essa paixão, aquele envolvimento que ele tinha, o jeito de lidar com o paciente, o jeito do sistema, foi desviando a gente do plano inicial. Não desviando num lado negativo, mas desviando para o lado positivo, na realidade. Ele foi uma influência, Foi uma influência. E aí, tanto eu quanto o Mário, por exemplo, a gente acabou ficando na área do aparelho digestivo, coloprocto, gastro, e trabalhando, lógico que hoje eu trabalho mais para o Mário mais para outro, mas dentro do aparelho digestivo, justamente por ele. Ele que, na realidade, deu aquela... Falou assim, foi como se fosse trazendo. E ele nunca influenciou, pelo contrário, ele sempre estimulou a gente a seguir o caminho. Se era plástica, era plástica. Nunca trouxe uma influência, mas influência do lado como médico. O cara era tão bom naquilo que ele fazia que influenciou pelo lado. Falou, cara, também quero ser isso aí. A paixão pela especialidade. Então, assim, e nisso foi abraçando, a hora que viu, o destino foi apertando, as portas foram se abrindo, as coisas foram se organizando. Lógico, estudando muito, prestando prova de título, prestando todos os requisitos para seguir aquele caminho. E cada passo que dava, aparecia um outro e estímulo, e foi indo. A hora que viu, já tinha aparecido todo o sistema. E é muito interessante que um dia nós gravamos um vídeo com o Dr. Kaiser Júnior, né? E ele falava que o pai dele dizia assim, né? Que o que é possível nós vamos fazer. O impossível demora mais um pouco, mas ia buscar também, né? Quer dizer, era um médico muito
muito focado na solução e na questão do paciente. Muito prático. E assim, ele era preocupado com o sistema que estava ao redor dele. Preocupado se eu, como residente, estava tendo alimentação, se eu estava conseguindo trabalhar, se eu estava conseguindo me manter. Como é que estava o sistema? Minha família, minha esposa, minha filha, que na época como eu fui atrasando, então depois eu já estava casado, foi ter filho logo em seguida. Então tudo isso daí, ele era muito preocupado com essas coisas. Então ele é preocupado com as pessoas que estavam ao redor dele. Isso era interessante, porque hoje o meio é diferente. As pessoas não são preocupadas muito, assim, não tem muito envolvimento um com o outro. E ele não, ele era preocupado com todos que estavam ao redor. Era uma pessoa diferente. E eu acho que o estilo também, vocês lá atrás como estudante, na geração mudou muito, né, doutor? Sim. Era diferente, né, assim, a pegada aí, né, nessa questão, né? Era uma coisa... E aí tá, aí você faz a cirurgia do aparelho digestivo, né, com o Dr. Roberto Kaiser. E aí, qual você faz primeiro depois? Você faz a gastro ou você faz a coloprocto na sequência? Na realidade, na sequência, eu fiz coloprocto e depois gastro. Tá. Porque teve uma oportunidade, porque como eu já tinha os anos todos, e eu tinha trabalhado 2 anos numa área 100% clínica antes de fazer residência, então eu tive um intervalo entre a faculdade e a residência, 2 anos trabalhando. E funcionou como se fosse... Hoje não tem mais esse programa, mas era um programa do governo que você trabalhava como clínico, num médico de família, algumas coisas assim. Tipo um fellow. É como se você tinha um certificado de médico de família, mas valia como se fosse clínico. Tá. E a partir daí você conseguia também fazer algumas outras coisas. Aí você fez na sequência a coloprocto. A coloprocto, depois gastro. Depois a gastro daí. E assim, o quanto isso, na medida que você ia concretizando essas especialidades, fazendo as provas, né? E daí você teve a experiência como clínico também. O quanto que isso hoje, eu sei porque eu conheço teu consultório, também sou teu paciente, assim, o quanto que isso hoje você acha que contribuiu para que hoje você tivesse um dos consultórios assim, mais fortes em termos de atendimento, de pessoas, porque você tem um lado clínico muito forte, isso é seu, e você gosta de gente que é uma coisa que o médico, quem está atendendo o consultório, pelo menos deveria gostar, né? E assim, o quanto que isso contribuiu para que isso tudo acontecesse, porque o que eu observo é que fica muito mais fácil o diagnóstico para você, porque talvez com todas essas coisas, fechar um diagnóstico seja uma coisa, teoricamente assim, que você é muito, muito rápido, muito assim, decisivo, assim, resolutivo seria a palavra. Eu acho que foi uma somatória de coisas nessa trajetória, porque assim, o que eu vejo hoje? O fato de ter feito farmácia me ajudou muito com farmacologia, com o uso das medicações, com a aplicabilidade dessas medicações. Na faculdade de medicina, por exemplo, você tem um bloco muito pequeno de farmacologia, se você imaginar pela amplitude das coisas. Então, como eu já tinha uma certa habilidade com a medicação, para mim foi muito mais fácil. E hoje ainda é mais fácil aplicar essas medicações do jeito que eu preciso que haja. Então, eu preciso que tenha um efeito X ou Y. Às vezes, você usa até o efeito colateral da medicação para te ajudar. Então, assim, isso facilita. E junto com isso, por ter feito um período clínico antes de fazer cirurgia, o olho cirúrgico sempre teve o olho clínico do lado. Então, isso daí até hoje tem os dois lados trabalhando junto. O lado clínico e o lado cirurgião. Às vezes até a secretária fala hoje que eu tô mais clínico, às vezes tá mais cirurgião. Depende do dia. Depende do dia. Mas assim, porque isso veio trabalhando sempre junto. Não foi falar assim, olha, eu não quero fazer clínica médica porque eu gosto de cirurgia, ou eu não quero fazer clínico porque gosto e vice-versa, digamos assim. O meu lado clínico e cirúrgico sempre caminharam juntos. Então, normalmente é uma tendência do profissional. Às vezes ele gosta mais só de clínica, não gosta de cirurgia, e não gosta só de cirurgia e não gosta de clínica. E você faz as duas coisas, né? Os dois lados trabalham juntos. Doutor, vamos falar um pouquinho do lado da gastro. No lado da gastro, quais são aí as doenças mais frequentes no dia a dia? E quando que entra, por exemplo, se entra algum tipo de cirurgia, né? E depois a gente fala da coloprocto, né? Na gastroenterologia hoje, ele falo que é muito rico o ambiente, por quê? Porque antes o gastroenterologista fazia muito o quê? Gastrite e refluxo. Sim. Às vezes tinha alguma coisa, uma intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, mas veja, há 10, 15 anos atrás, o quanto se falava de intolerância à lactose? Nada. Não se falava. Então, o gastro, ele tinha lá suas coisas, mas o que a gente via muito no interior? Quem fazia gastro era o cirurgião do aparelho digestivo, ou o cirurgião geral,
que tratava o gastroclínico junto. Aproveitava fazer uns casos clínicos ali junto, porque era uma área, eu falo, pouco explorada. Não é porque não tinha, não. Era uma área grande, mas nós não tínhamos muito gastroclínico formado, só o gastro mesmo. E nós não tínhamos, assim, faltava explorar a área. Hoje, veja, a gastroclínica ela pode trabalhar com alterações desde a língua, alterações de absorção de nutrientes, alterações, intolerâncias alimentares, alergias, gastrite, refluxo, lógico, essa área toda, alterações intestinais de microbiota, alterações intestinais de absorção, doenças autoimunes que vem vindo crescendo, doença celíaca, várias outras patologias do aparelho digestivo. Então, o gastroclínico hoje abriu um leque muito grande. O gastroclínico vai trabalhar com fígado, vai trabalhar com pâncreas, todas as funções de cada órgão, vesícula. Então, todo o que tiver de disfunção do aparelho digestivo, a parte clínica, que é tratamento e não cirurgia, o gastroclínico ele vai interferir nisso daí. Ok. Então, você vai reequilibrar esse aparelho digestivo. Por exemplo, hepatites, cirrose. Então, o leque ele foi abrindo muito. Antes até que era um leque que existia, mas era pouco explorado. Hoje ele realmente, um gastroclínico bem formado, ele tem um leque de trabalho muito grande. As esteatose, né, doutor? Que esteatose, que aumentou muito. Tolerância à lactose. Hoje nós temos assim, um leque gigantesco. Quando nós passamos, por exemplo, a cirurgia do aparelho digestivo, aí nós temos dentro desse grupo cirurgias de vesícula, cirurgia de hérnia, cirurgias de hérnia de hiato, hérnias da parede abdominal, cirurgias de intestino, algumas cirurgias de pâncreas, de fígado, dessas áreas. Aí vai subramificando, né? Sim. Dentro da cirurgia do aparelho digestivo ainda hoje. E dentro da coloprocto, que é já uma área também que você é especialista, quais são... a coloprocto, ela só... É uma pergunta mesmo até de um leigo, né? Existe a área clínica e a área cirúrgica dentro da coloprocto ou ela é mais focada na área cirúrgica resolutiva já ou com exames? Sim, existe a área clínica e cirúrgica dentro da coloprocto. A área clínica, por exemplo, tratar constipação, tratar diarreias, tratar algumas coisas que vão ser de disfunção desse intestino. Tá. Doença de Crohn, retocolite, que nós conversamos. Então, assim... Hoje, aqui em Rio Preto, os coloproctos os coloproctos cirurgiões tratam um pouco mais a doença inflamatória, por hábito da cidade, por incrível que pareça, porque em alguns lugares quem trata mais doença inflamatória é o gastroclínico. O coloprocto, ele só opera. Então, ele chega, por exemplo, se o gastroclínico faz a identificação, trata, chegou no momento que tem que operar alguma coisa daquela doença de Crohn, por exemplo, encaminha para o coloprocto, ele opera e encaminha de volta. Então, depende do país. Nos Estados Unidos é bem prático isso daí. Quem trata é o clínico, quem opera é o cirurgião. Então, ele vai, encaminha, opera e manda de volta o paciente. Aqui no Brasil é bem misturado, depende de cada cidade e cada região. Então, o coloprocto, o ramo também é grande, mas ele vai pegar praticamente a parte só intestinal. Intestino, reto e ânus. E todas as funções e disfunções disso daí. Então, desde uma constipação, uma diarreia, uma doença inflamatória, uma fístula, hemorroidas, doenças perianais, disfunções desse aparelho digestivo, mais voltado ao processo evacuatório. Entendi. Que já é uma outra posição. Daí estamos das hemorroidas, cisto pilonidal. Cisto pilonidal. Que são... Que trata junto ali. Entendi. Doutor, uma outra questão. Ao longo desse tempo todo, né? Que você, como especialista, tem aí já... E hoje você também está tem uma função de preceptor, né? Ou seja, hoje você também tem alunos, né, que são residentes. Sim. Fala um pouco dessa experiência que você foi residente e hoje você é professor de residente. O quanto que isso te ajuda, o quanto que isso é bom, o quanto que isso é importante hoje na sua carreira. Porque, na minha visão, é o seguinte, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Justamente. Né? Eu não sei se é isso que te leva a fazer isso, né? E porque também, digamos assim, até a gente conversa bastante, sabe que a tua agenda é bem apertada, mas você gosta disso, né? Então, hoje, assim, você é um cara que tá ali tentando, né, atender os máximos pacientes possíveis, mas ao mesmo tempo é professor, ou seja, isso vai apertando a agenda. Mas o quanto isso é importante para você? Eu acho que assim, tudo é o gostar. Eu falo que eu fui, de certa forma, até afortunado. Eu tive muita... Não vou dizer a palavra sorte, porque sorte é o trabalho. Mas assim, de poder fazer coisas que eu gosto. Então, uma das coisas que eu gosto é dar aula.
Então, assim, estar junto com os residentes estimula você a estudar cada vez mais, estimula você a estar sempre atualizado, estimula o tempo todo, às vezes, achar um jeito mais fácil de explicar. E parece que não, mas isso reflete todo o resto das coisas. Porque, por exemplo, se eu consigo achar um jeito prático de passar uma informação para um residente, eu consigo achar um jeito prático de passar uma informação para um paciente. De ter um jeito fácil de conversar com públicos diferentes em momentos diferentes. Então, às vezes, tem dia que eu estou dando aula para grupos de especialistas, tem dia que está dando grupo para o residente. Tem dia que você está falando com o residente da geral, R1, tem dia que você está falando com o R5 da coloprocto, R4 da coloprocto. Então, assim, o jeito de passar a informação, isso força você a sempre estar atualizado, sempre estar estudando, sempre estar um jeito fácil de lidar com as coisas. E facilita para todo o resto também. E hoje são quantos residentes lá em cada cadeira dessas aí, da que vocês estão lá nesse serviço? A partir desse ano são 5 de geral por ano. Tá. São quantos anos de geral? São 2? 3 anos? 3 anos. Então dão 15 aí. 15. E depois do coloprocto são 2 por ano. Então, e são quantos anos? São 2 anos. Então mais 2 anos. Então são 4. São 4. Então são 19 no ano aí. Por ano. Então, assim, na realidade, hoje ainda esse número está aumentando, porque, por exemplo, o terceiro ano da geral só tem 3. Porque eles eram de 3 em 3. Ah, tá. Aí agora depois que foi aumentando, passou para 5. Mas, de uma forma geral, são muitos residentes, né? Bastante. Doutor, e uma outra pergunta, assim, ao longo dessa tua carreira, quantos anos já de formado? De formação? Formação? Deu uns 20 já? Vai dar 20 anos agora, porque eu formei em 2005. 18. Então, vai dar 18 anos. 18 para 19. 20 lá. anos. Nessa trajetória medicina, tá? Desde que você entrou na faculdade até agora, eu queria que você lembrasse de 3, 4 pessoas que marcaram a sua carreira. Por exemplo, pode ser o pai, a mãe que de repente ajudou, ou seja, gente que na trajetória médica, tipo assim, nessa falou, puxa vida, ó, meu pai foi um cara decisivo, ele me ajudou aí, sei lá, me apoiou, sair da farmácia para uma coisa, professor fulano de tal, pode ser até mais, mas assim, pelo menos umas 3, 4 pessoas que você acha que foram decisivas na tua história mesmo, como médico, que ajudaram você a ser o médico que você é hoje de alguma forma. Poderia chamar, a lista é grande, mas assim... Não, pode falar, se você achar que... Mas eu acho que, assim, de princípio, as 3 pessoas que fizeram diferença na carreira foi meu pai, minha mãe e minha esposa. Porque Ótimo. na época, se não tivesse barrado ali, já não teria... Esse povo foi os mais loucos, né? Os 3 assim, foram os 3 mais doidos, né, doutor, nesse processo. Vamos embora que você voltar a ser estudante de novo e uma carreira longa, né? Se for pensar, não é só fazer os 5 anos, 4 anos, 7 anos ali da medicina. Na realidade, empreitar uma história dali para frente totalmente diferente. Um caminho que estava triado para um lado, triar para o outro e começar do zero. Tá. Então, foram as 3 pessoas que deram o pontapé inicial. Depois, na faculdade, quando já estava dentro da faculdade, teve um professor do 2º ano que realmente me trouxe para pronto-socorro. Dei muito plantão no pronto-socorro dentro da faculdade, seria fora da faculdade, depois, extracurricular, que ajudou a ver a medicina de uma forma diferente em alguns aspectos de estudo, forçou a gente a estudar bastante as coisas, tudo. Era eu e alguns colegas que acompanhavam ele fora da faculdade. Junto com esse veio o professor da plástica, que eu te falei, que é o Eduardo Perseu, que ele, na realidade, ele me ensinou muito como médico, como pessoa. Era uma pessoa, assim, muito aplicada, muito inteligente, muito perfeccionista e, ao mesmo tempo, conseguia ser muito simples. Ser uma pessoa simples como pessoa mesmo. De dia a dia, de conversar, de trazer as pessoas para acessível. Acessível. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Sempre falava que, em questão de estudo, olha, estude, trabalhe, faz isso, tudo que for daí vai ser consequência. Então, assim, nunca focar no dinheiro, nunca focar no seu... Você focar na perfeição, na excelência. Na profissão. Ser bom. E que todo o resto vai vir. Então, se você pensa que precisa, por exemplo, todo mundo precisa pagar contas para fazer as coisas. Isso vai ser uma consequência, o resto vai ser uma consequência das coisas. Mas se você focar aqui, tratar bem, focar no paciente, fazer as coisas, vai ser bom. E depois disso, daí, saindo da faculdade, o Dr. Kaiser Pai, que realmente fez a diferença em questão de um caminho que estava triado para um lado e triar para o outro. Então, foram personalidades médicas que ajudaram, por exemplo, se fosse pensar os 3 ali que mudaram, um me trouxe para a prática médica, o outro para a especialidade e o outro mudou a especialidade. Então, foram 3 pessoas que, como pessoas, como médicos, digamos assim, era o que eu esperava ser como médico, por exemplo. Ser um médico, questão de
idoneidade, questão de todos os princípios da base, não falando em questão de aprender a dar ponto da plástica ou outro aprender a ser o coloprocto, mas como personalidade médica era o que eu esperava e foi o que mudou nesse caminho. Fora isso, eu tenho muito a agradecer, na realidade, a todos os profissionais que passaram junto comigo. Os auxiliares de enfermagem, todas as pessoas que, de algum jeito ou de outro, cuidaram de mim para que eu chegasse até aqui. E que cuidaram mesmo. Tem vários casos, assim, por exemplo, que trouxe um jantar no dia do plantão, que trouxe um negócio, que preocupou comigo, em questão de me ajudar em algum momento, porque você como aluno tinha suas dificuldades como aluno, depois você como residente tinha que trabalhar aí tinha que trabalhar fora para poder se manter, tinha várias coisas. E muitas vezes as pessoas ajudaram transformando o seu caminho um pouco mais fácil. Sim. Não é questão de ir lá e fazer as coisas para você, não é isso. Eu falo mais fácil no sentido de que você estava cansado, não, vem cá, vamos tomar um café. Vem cá, vamos fazer um negócio. Ó, eu trouxe para você hoje um pão. Eu sei que você veio correndo lá não sei da onde. Então, tem um assim, pão especial. É um pão especial. E parece uma besteira falar negócios, mas que te ajudou naquele dia. Dia após dia foi ajudando você a construir o que você é hoje. São esses detalhes, né? São esses detalhes. Doutor, e hoje, como é que é para você saber que você faz parte de uma equipe muito top, né? Hoje vocês estão aí numa equipe super diferenciada. Como é que é isso lá? Vocês formaram um time muito fera, né? Hoje, quer dizer, vocês sabem disso, que vocês estão dando aula em congresso, né? Vocês todos lá. Não tem um daquela equipe ali que não é um expoente, né? Todos vocês são expoentes, né? E formaram um time muito top, né? Como é que é isso aí? Eu acho que a base ali do sistema é justamente existir uma certa cumplicidade e um certo respeito ao mesmo tempo. Por quê? Porque começou a ter alguma dificuldade, já esclarece a dificuldade, já passa. Porque você trabalhar em equipe não é fácil. Você trabalhar cada um depois de um certo tempo ainda, que cada um começa a ter o seu foco, o seu nicho e começa a despontar todo mundo ao mesmo tempo. Então, você tem que lidar com vários aspectos dessa história. Com o respeito de cada um por cada um. Não pode ter falta de respeito. Que se faltou em algum lugar ou se gerou qualquer dúvida de conduta, olha, vamos sentar e conversar. É ruim, e isso é ruim. E com isso a gente conseguiu se manter cada vez mais próximos. Eu e o Mário, eu, Mário e Gustavo, nós somos residentes naquela época, uns séculos atrás, na realidade. E desde aquela época nós trabalhamos juntos. Então, assim, se for pensar, aí o Kaiser Júnior como chefe, hoje colega de trabalho, tudo isso aí continuou. E foi cada etapa dessa foi sendo vencida as dificuldades, os desarranjos, as dúvidas. Porque, pensa bem, aquela época era o chefe e os residentes, hoje todos trabalham pareados. Então, assim, como é que lida com tudo isso daí? Então, existe um respeito, cada um, por exemplo. Olha, esse daqui foi meu R+, aquele ali foi não sei o quê. Então, isso existe até hoje. O Kaiser Júnior foi o chefe, é o chefe, na verdade, da equipe, mas assim, eu era residente, o outro. Então, isso daí foi sendo organizado, eu falo emocionalmente, Sim. de uma forma que continua todo mundo se respeitando até hoje. Nós tivemos a primeira capa de vocês em 2015, que essa capa ficou histórica, né? Porque ali vocês estavam ali consolidando, né? E estavam os 4 nessa capa, né? Você, o Dr. Mário, o Dr. Gustavo e o Dr. Kaiser Júnior, né? Não sei. Marco histórico. E para mim foi muito importante naquela época, porque assim, foi um momento que a gente estava chegando na cidade e a gente está soltando uma capa com 4 pessoas que estavam ali já se consolidando, né? Ou se a gente repetir aquela capa agora, aí acaba, como diz um amigo meu, acaba com o planeta, porque realmente... muito Photoshop para consertar o povo, né? Mas só que nesses anos aí, como quase 9 anos aí, vocês cresceram demais também. Tem a revista guardada até hoje. Vocês cresceram muito como profissionais e na busca, vocês não pararam de buscar conhecimento, crescimento, né? Cada um na sua área aí, né? Vocês são bem distintos, né? Mas assim, dentro do mesmo... E existe muito essa troca ali de informação, eu sei porque eu vejo lá, o pessoal fala com você, como você deve também trocar ideia com os outros colegas, isso é muito bom, né? Falo que a gente ali, o que aconteceu? Conforme todos começaram a crescer, cada um foi puxando um nicho para si e cada um foi encontrando o seu espaço. Hoje, por exemplo, um tem um perfil mais de um jeito, outro perfil de outro, e são perfis complementares. Então, um complementa o outro. Enquanto um, às vezes, é mais agitado, o outro é mais calmo, um gosta mais de uma área, o outro gosta mais da outra, um entende mais um mecanismo clínico, o outro entende um mecanismo mais cirúrgico, e com isso as coisas foram se complementando.
e consegue manter um padrão de qualidade. E vai buscando cada vez mais, um estimulando o outro. Então, um tá vendo um negócio novo, mesmo que não seja, por exemplo, de repente eu acabei de ver uma área, alguma coisa nova dentro da bariátrica, eu já ligo pro Mário, ó, tem isso, manda pro Kaiser Júnior, manda um artigo novo que viu, aí o Gustavo viu um negócio, me manda, o outro viu. Então, assim, é sempre um estimulando o outro o tempo todo. Isso é muito bom. Muito bom. Doutor, se fosse para voltar lá 20 anos atrás, 18 anos, 19 anos atrás, lá o Micael formado, medicina. Você lembra, você está indo para a formatura do teu irmão, com certeza sexta para sábado agora vai voltar um filme na sua memória, né? E você poder ter apoiado ele também nessa decisão, saber o quanto que foi importante essa mudança aí, essa mudança de trajetória, né? E hoje eu acho que você deve olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena ter mudado, porque você... não vou desmerecer, mas eu acredito que você como médico, acho que você interferiu muito mais pro bem na vida das pessoas que talvez como farmacêutico você faria. Porque você teve a chance de ajudar muita gente ali doente mesmo, gente que de repente estava desenganado, gente que não sabia um prognóstico correto, gente que estava desenganada, tipo, que poderia morrer também. De repente ajudou gente a ter uma qualidade de vida, mesmo com uma doença já implantada, né? Enfim, esse aí deve voltar acho que deve voltar um filme na sua cabeça, né? E qual o conselho para terminar esse podcast aqui? Tem 2 perguntas finais. Primeiro, você daria algum conselho para o Micael de 18 anos atrás? Tipo assim, hoje depois de 18 anos, 19 anos atrás aí, Micael, não faria isso, ou faria aquilo, ou deu tudo certo, ou tiraria o pé aqui, ou aceleraria ali. Tem alguma coisa que você falaria? Eu falaria, não, valeu tudo a pena, foi top. Aqui é sem julgamento, só mais uma reflexão mesmo. Eu diria, valeu a pena. E acelera o pé. Não, brincadeira. Mas assim, eu diria que não mudaria nada hoje. Eu sei que várias coisas, por exemplo, se você coloca que 20 anos depois entre tomar uma decisão e chegar onde está, hoje é até fácil eu olhar e falar, poxa, eu não precisaria ter passado por isso, ou poderia não ter tido tal nervoso, ou poderia não ter investido em tal, uma coisa que leu a mais, um curso que fez a mais, uma coisa e ter investido em outro. Então, assim, isso daí hoje, avaliando, é até fácil eu voltar lá e falar, não, pô, aqui esse buraco. Mas pensando em todos os buracos que caiu, e todos os acertos que fez, e pensando em todas as dificuldades que foram, eu não trocaria nada, porque se eu trocasse alguma coisa de lugar, talvez eu não seria eu do jeito que eu sou hoje. Legal. Então, eu acho que manteria do jeito exatamente que foi. Com todos os acertos e os erros, as noites sem dormir, todas as coisas que aconteceram, eu manteria tudo exatamente do jeito que está. Porque talvez o resultado tivesse sido diferente. Se você pega um caminho mais fácil, falar, hoje eu já sei que aqui seria muito mais fácil. Sim. De repente, eu poderia ter pulado algumas etapas. Mas será que seria do jeito que eu sou hoje, desse jeito? E pensar que a gente só pode mudar daqui para frente, né, doutor? O passado não tem como mexer, então, né? Eu não mexeria em Mas nada. É uma reflexão bacana. Sim. E agora, a última pergunta para a gente terminar, que é... gente, estou muito feliz pela segunda-feira consecutiva. O doutor veio aqui, ele tirou... Mas era importante, gente, sabe por quê? E para ele também, porque é um cara, assim, fora da curva em termos de conduta profissional e experiência médica. Então a gente precisa levar esse conteúdo. E ele entendeu isso, né? Obrigado, doutor, você ter entendido e ter separado um pouco desse espaço, porque às vezes está trabalhando... E aqui você está trabalhando, tem que ter isso em mente, que quando a gente está produzindo conteúdo, a gente está trabalhando também, né? E a segunda pergunta para terminar é a seguinte... Como é que é o nome das 2 filhas? Uma eu já sei que é a Malu. E a outra mais nova? Maria Cecília. A Maria Cecília e a Malu. Maria Luísa. E a Maria Luísa. A Maria Cecília e a Maria Luísa. E aí, é lógico, elas são novas hoje, mas elas vão ter a vida delas no futuro. Quem sabe lá vão casar, você vai ter neto. E isso aqui vai pro YouTube, esse material. Ele fica gravado. O que você quer deixar guardado aqui, falado, registrado para Maria Luísa, para Maria Cecília e para essa próxima geração que vai vir aí? Tipo assim, naquele momento, vamos pensar agora aqui, ó, uma filha tua daqui, a Maria Luísa, que provavelmente vai ser médica. Um dia ela vai olhar esse vídeo e falar, porra, sabe? Desculpa o palavrão, Maria Luísa. Ela fala, meu pai, com isso aqui, eu escutei esse vídeo e nesse momento aqui, meu pai me ajudou com um negócio que ele falou há 10 anos atrás. O que você quer deixar falado aqui, registrado para elas no futuro? Mas pensa aí, o que você quer deixar registrado? Eu diria o seguinte,
para que elas não desistam, na realidade, dos sonhos e das coisas do caminho que elas devem seguir, o caminho da retidão, o caminho mais honesto, o caminho correto das coisas. Porque hoje o mundo está muito fácil você ir para o lado não honesto, digamos assim. É que elas sigam. E se for o sonho, ser médica, ser advogada, independente da área que elas escolham para a vida delas, lógico que eu prefiro não influenciar, mas se quiser ser médico, seria um prazer enorme um pai Sim. seguir a carreira do pai, digamos assim. Mas, para que não saiam do caminho, sigam seus sonhos, se esforcem ao máximo, que as recompensas virão. É difícil a gente saber qual o caminho correto realmente tomar, qual é a decisão correta a tomar nas coisas. Se tomar com o coração, tomar uma decisão voltada para o bem da própria pessoa e dos que estão ao redor, que elas vão se dar bem na vida e vai manter a energia, a vitalidade até o final. Eu fico muito contente se elas consigam atingir a felicidade pessoal e profissional ao mesmo tempo. Eu ficaria muito contente, porque eu posso me dizer que eu sou muito feliz do jeito que está hoje. Não, e assim, né? E uma coisa muito legal no teu caso, né? Eu sei que eu te conheço há bastante tempo. Você tem uma família que te apoia, né? Sim. E não é fácil. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Não é porque ele é meu amigo, não. E eu tenho um carinho muito grande por ele, por você, doutor. Você é um dos caras, assim, mais dedicados com o paciente que eu conheci. Não estou dizendo que os outros não são, mas ele tem uma dedicação e a família dele entende, né? A Dani passa aí as poucas e boas, né? Que é normal. A mãe acaba ficando, né, cuidando, como aconteceu com a minha mãe também. E acontece com a Kelly, muitas vezes, que a minha esposa tem que se dedicar para suprir isso aí, porque a gente está trabalhando, a gente está fazendo o que gosta, né? E assim, de ter esse apoio, né? Esse apoio é fundamental e isso faz com que a família cresça, né? Que a família anda e tenha sucesso, né? E seja próspero, não é só dinheiro, né? Sim. Né? É muito... Atinge o objetivo da vida, né? Faz parte o dinheiro, mas não é ele o objetivo principal. E ser feliz, né? Como você disse. Você olhar e falar, cara, valeu a pena, né? Eu acho que é isso aí, você olhar para trás assim e falar, pô, valeu a pena, né? De saber. Doutor, assim, para terminar, como é que é a tua reação quando você sabe que você, através do teu trabalho, através do seu aprendizado, através do que você leu, do que você estudou, do que você foi buscar, você conseguiu, entre aspas, né, com todo cuidado nisso, mas assim, que você conseguiu proporcionar cura para os pacientes quando eles voltam lá, ou seja, depois de uma cirurgia, depois de um tratamento, que você mexe com algumas coisas que, tipo assim, hoje o câncer de intestino tá muito forte, né, a incidência, essas doenças mediadas aí. Isso, então tem aumentado também. Sim. Como é que é isso para você? Eu falo que é extremamente recompensador, na realidade, você ter você conseguir organizar uma coisa que às vezes o paciente estava sofrendo aí tanto tempo. Muitas vezes, na realidade, eu vibro com aquilo ali, fico extremamente contente, mas assim, não é uma coisa que me faz me elevar ou coisa parecida. Por exemplo, você sentir, porque eu consegui. Não, eu agradeço muito por ter conseguido e ter mudado isso daí. Esses dias aconteceu até um fato muito, muito diferente, assim, que eu encontrei uma pessoa, na realidade, eu não lembrava mais. Paciente. Paciente na rua e agradecendo que salvou a mãe há 15 anos atrás, por exemplo, aconteceu. Isso aí é bom, porque na realidade eu vejo hoje assim que você acaba ajudando todo o sistema a funcionar melhor e isso é recompensador. Falar que, por exemplo, assim, vai se sentir... Eu vejo vocês aumentar o ego, coisa parecida. Sim, não, eu não me preocupo com isso. O importante é quando chegam e falam, nossa, eu melhorei muito, eu fico muito contente. Não melhorou muito, eu fico muito triste. E vou buscar o que tem que achar disso daí, porque tem que melhorar, né? Então acaba... É gostoso, assim, eu acho que a energia vital está justamente aí, você vê esse progresso. Então, tudo ao seu redor, os pacientes, a família, você consegue ir andando passo a passo e melhorando o dia a dia. Muito bom, pessoal. Olha que super podcast. Tive aqui a honra, a alegria de receber o Dr. Micael Faria, uma das maiores referências na área de cirurgia do aparelho digestivo, gastroenterologia e coloproctologia. Então, dizem aqui na cidade, dizem que nessa área do intestino aí não tem para ele, tá? Então só tô falando o que dizem, né? E eu sou paciente dele, confesso, porque eu sofri com isso tanto tempo
E ele não tá sabendo agora, mas meu pai tá vindo para operar do joelho, agora recente. E a minha mãe tem um distúrbio frequente de intestino. E ele já tá lá para passar com ele também. Minha mãe mora longe, né? Não mora aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muito a minha mãe, com 73 anos aí, a dar qualidade de vida para ela. Legal? Doutor, obrigado, viu? Não vou prender você mais aqui, que a agenda deve estar... Daquele jeito. Daquele jeito, graças a Deus, né? Graças a Deus. E hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, só para vocês saberem. Vai até que horas hoje, doutor? Umas 9h30 da noite ainda. Batidão daqui até Esses dias atrás eu mandei para Dani, precisamos ver o negócio. Tá? Renato, ele tá chegando em casa todo dia 11 horas, Renato. Não fala com ele. Falei, então tá bom, Dani, legal. Isso aí, mas é fruto de trabalho, né, doutor? Sim, é verdade. Acho que a gente tem que agradecer o trabalho todo. Às vezes, lógico, você está cansado, alguma coisa ou outra assim, mas tem só a agradecer. Eu não posso me queixar, não. Não posso queixar de trabalhar. Trabalho bastante? Trabalho. Mas é um fruto de longos anos buscando também isso daí. Algum dia você imaginou isso? Você projetou? Aí, tipo assim, não precisa ser... Você imaginou que isso fosse acontecer ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Porque, digamos assim, hoje a gente sabe que, né... Hoje é uma agenda top demais, né? Do fruto do seu trabalho, lógico, né? Você imaginou isso? Por incrível que pareça, eu nunca imaginei tudo o que está acontecendo. Eu esperava, lógico, você ser um médico que tivesse um nome mínimo, conhecido, as coisas tudo, mas assim, eu nunca me imaginei acontecendo tudo o que está acontecendo hoje, por exemplo. Nunca tive essa... Nossa, eu queria estar em tal posição, ou ser conhecido aqui, ou nacionalmente, ou em tal... Nunca pensei nisso daí. Nunca foi um pensamento que nunca passou na cabeça, na verdade. Eu queria ser um médico bom, desde o começo. Por isso que, por exemplo, quando o caminho foi mudando, eu fui aceitando e investindo. O caminho foi mudando. Era para ir para plástica, e foi mudando para outro lado. E foi cada vez mais agarrando aquelas oportunidades, aquelas coisas. Porque eu sempre quis ser médico. O que ia acontecer depois disso daí, nunca fiquei pensando, por exemplo, assim, em questão de sucesso, dessas coisas. Entendi. Assim. Eu queria ser um médico bom. Muito bom. Doutor, obrigado. Pessoal, super podcast aqui. Depois você compartilha, encaminha. Tá aí no YouTube disponível. Curte, porque vocês nos ajudam a levar esse conteúdo mais longe. É um conteúdo de altíssimo nível hoje aqui com o Dr. Micael Faria. Legal? Meu médico especialista. Valeu, até a próxima. Até a próxima.